Era isso que eu queria ver. Esse episódio me deu vontade de gritar! Chegamos ao vídeo do quarto episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale. O episódio se chama Milk, Leite, e a gente acompanha 3 narrativas paralelas: a fuga da Janine com a June, o flashback da vida da Janine pré-Gilead, ou quando estava começando a ser implementado o regime de Gilead, e a Rita no Canadá. Aliás, esse tipo de episódio é muito usado em Handmaid's Tale. Apesar de ser uma série que tem muitos personagens, tem bastante tramas, né? Tem a Tia Lídia, tem o pessoal de Gilead, tem a Serena, tem... Os criadores dedicam os episódios a eventos muito específicos, então não tem uma profusão de coisas acontecendo, não é aquela correria, é tudo no seu tempo, é mais dilatado às vezes tem um pouco mais de ação, como é o caso desse. Então vamos começar essa análise falando sobre a fuga. O último vídeo do episódio 3 foi meio polêmico, a gente vi alguns comentários aí, acho que teve gente que não gostou, que a gente reclamou da violência da série, especificamente daquele episódio. E no episódio 4 a gente vê que talvez aquela teoria de que tenham matado as outras aias para facilitar para June e a Janine fugirem, talvez seja real. Tem uma coisa sobre a violência que eu comentei muito en passant no vídeo número 3. Tem pessoas dizendo que, mas a série é sobre isso, essa é a realidade. A série não é sobre violência, o objetivo da série não é a violência, e aliás, isso não deveria ser o objetivo de nenhuma obra, né? Neste caso, audiovisual. A minha série tá falando sobre o que acontece quando você elege um governo, ou quando você dá espaço para que pessoas elejam um governo, ou neste caso nem foi eleito, né? Eles deram um golpe. E esse governo é um governo fascista, né? E ele acaba com os direitos, especificamente agora, das mulheres, porque é uma espécie de teocracia. A série é sobre isso, ela não é sobre violência. A violência é um meio, né? Uma maneira como as coisas acontecem ali e que não necessariamente tem que ficar o tempo inteiro na nossa cara. Tanto que a gente vê esse episódio, ele tem algumas violências, inclusive psicológicas, né? Bem pesadas, mas não chega a ser o que a gente reclamou do terceiro episódio, né? Eu fiquei o tempo inteiro pensando como que elas vão fugir com a roupa vermelha da cor do sangue, que chama atenção de manhã, de tarde, de noite, em qualquer momento do dia, né? A roupa é feita pra isso, inclusive, né? As pessoas deixam isso claro em Gilead. É uma sacada muito sensacional da Margaret Atwood ter colocado essa roupa, porque você vê na quarta temporada, ela ainda tá ali oprimindo essas mulheres, impedindo que elas fujam, fazendo com que elas sejam alvos muito fáceis. Nesse episódio tem várias cenas do trailer da quarta temporada, inclusive uma delas é a June entrando nesse caminhão-tanque, e quando ela entra a gente descobre que é Leite. E que aflição ver as duas pulando nesse container, não conseguindo se firmar, né, ali, o trem balançando e o Leite, elas meio que se afogando naquilo, e o frio, dava pra sentir, assim, através da tela, o frio que elas deviam estar sentindo. Leite é um símbolo muito forte na Bíblia, que eu acho que em outros livros sagrados também, vou falar da Bíblia, que é o que eu conheço um pouco mais. Tem gente falando que eu preciso estudar. E que é meio óbvio, né? O leite representa a nutrição, ele representa o alimento que dá força, mas também tem um significado de ressurreição, de renascimento, que é basicamente o que a gente vê acontecer quando as duas mergulham nesse vagão de leite, né? É curioso que a June, para elas poderem, né, conseguir se firmar ali dentro do vagão, joga fora o leite, né? E é um recurso muito escasso em Gilead. É legal imaginar que, assim como nos primórdios das sociedades, começando a agricultura e tudo mais, o leite também não era essa abundância que a gente tem hoje, né? Você não tinha fazendas imensas que ficavam lá tirando o leite da teta da vaca com um treco lá que suga a tetinha dela, tadinha. É uma coisa muito mais, né, no tempo da natureza. Em Gilead a gente sabe que isso acontece porque tá numa crise ambiental, então não tem comida abundante como a gente tem no mundo real, né? Deve ser um artigo muito precioso para Gilead que elas simplesmente jogaram fora. E eu espero realmente que seja um renascimento e que elas não voltem nunca mais para aquelas roupas de aia, para voltar nunca mais de aia, que seja daqui para frente. Outra coisa interessante dessa parte é a discussão entre a June e a Janine. Elas lavam roupa suja ali dentro daquele caminhão, daquele tanque. E é algo de se esperar realmente, né? Assim, imagina você com uma amiga em situação
normal, né? Porque aquela situação não é nada normal. Vocês fazendo uma longa viagem, cansativa, apreensiva, as duas ansiosas, se não vai rolar um estresse lá, né? O flashback da Janine, pra mim, foi sensacional. A gente vê toda uma construção de como estava a vida dela, feita em pouco tempo. Ela tá dentro de um carro, ela tá trocando de roupa para ir para uma consulta, tá tentando mudar o turno dela no trabalho, que parece ser um restaurante, né? E a gente vê que a vida dela não tá legal, tá bem tumultuada e complicada. A gente já sabia que ela tem um filho que foi tomado dela também, o Caleb. E se a gente não lembrasse também, o Previously fez questão de lembrar pra gente, né, que ela tem esse filhinho. E aí a gente encontra ela indo pra essa clínica de aborto, supostamente, e que acontece algo muito estranho, muito desconfortável, aquela mulher que fica falando um monte de coisa na cabeça dela, tentando fazê-la mudar de opinião para não fazer o aborto. Só que aí a gente pode logo lembrar que estava num processo de implementação de um sistema como o Gilead, né? A gente vê a tia Lídia lá no episódio dela, já tinha alguns sinais de que estavam subvertendo algumas instituições, e aí dá pra entender aquela mulher, né, que ela tava fazendo lá, que realmente nem é uma clínica de aborto, é uma coisa muito estranha. Como a gente sabe que ela tem o filho, pelo menos na minha cabeça passou que ela tinha realmente desistido do aborto, e aí tem aquele plot twist dela na casa e chega o menininho, então ela já tinha o filho. Tem um episódio do nosso podcast, é o primeiro episódio que a gente fala sobre direitos reprodutivos. A gente fez uma pesquisa bem a fundo sobre a ameaça aos direitos reprodutivos das mulheres, que acontece atualmente. Eu acho que Handmaid's é muito mais sobre isso do que sobre violência, né? Achei super sensível, super importante que a série tenha abordado esse tema dessa maneira, colocando essa personagem. Foi tudo tão bem pensado, tudo tão cuidadoso e delicado que eu curti muito. Aquela personagem que tá na clínica falsa fala: a maioria das mulheres se arrependem desse procedimento. Aí eu encontrei uma pesquisa falando que 95% das mulheres acreditam que fizeram a escolha certa. Foi uma pesquisa feita inclusive nos Estados Unidos. E tem uma pesquisa muito, muito séria e muito importante que foi feita aqui no Brasil em 2016 pela Débora Diniz. Ela é uma das pesquisadoras que ela teve que sair do país nesse momento que estava sendo ameaçada de morte, sabe? O negócio é sério nesse nível, assim. E a pesquisa fala muito sobre quem é essa mulher que procura ajuda, que procura interromper uma gravidez. Aí tem uma parte que ela fala que é o contrário do estereótipo, é o contrário do que pintam por aí. É uma mulher comum a que procura essa ajuda. É frequente na juventude, entre adultas jovens, mas também essas mulheres já são ou se tornarão mães, já são ou se tornarão mulheres casadas. É bem fora do que a gente escuta mesmo. Pra fechar esse assunto da Janine, eu achei tão fofo, tão bonitinha ela cantando pro Caleb, Bob Marley. Gilberto Gil. Gilberto Gil, em inglês, cantando Baby, don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. É assim, né? É uma música tão assim, vai ficar tudo bem, apesar de que não vai não, né? É uma coisa que a gente precisa nesse momento, né? Que é de esperança. Mesmo que a gente não acredite que vai ficar tudo bem, ouvir isso faz com que a gente sobreviva. Outra coisa que me fez querer gritar foi a Rita visitando a Serena, naquela calma. A Rita lá bem calma, ouvindo tudo, e aquela mulher falando: você vai cuidar do meu filho, do meu bebê. Nossa, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, não tô acreditando que ela tá falando isso, assim, muito monstruosa. Aí eu acho muito importante quando a Rita fala pro Mark Twain com todas as palavras: eu era propriedade dessa família lá em Gilead. O que vem logo na nossa cabeça, né? Escravidão. Ela foi escravizada por essa família. É uma coisa meio óbvia, né, que a gente vê, mas é bom sair da boca dos personagens, assim, né, tipo um atestado. Até o momento ela tava parecendo ainda que não tinha aceitado, sei lá, não tinha conseguido se sentir livre ali. Até quando ela chega pro Fred, conta que ele vai ter um bebê e fala assim: ó, toma isso daqui, não vou cuidar de menino nenhum, não quero nada, não sou amigo de vocês, não quero saber nada disso. Aí é o momento que eu acho que ela
vai se libertar e vai se sentir livre, que eu acho muito importante desse episódio. Eu amo a Rita, eu amo essa personagem. Eu acho que tem também que ela não vai interferir nesse julgamento, né? Que a Serena queria que ela testemunhasse a favor dela e tal. Uma coisa que deixa a gente muito intrigado é pensar como que a June e a Janine vão sair daquele vagão, porque ele é hermeticamente fechado, ele só tem uma entrada e uma saída, que é aquele buraco para seres humanos, né? Pro leite tem um monte de ralo. E aí recorrer a uma tática de guerrilha para derrubar aquele trem, para parar aquele trem e ser saqueado faz todo sentido, né? É um trem só, ele apesar de estar guardado por muitos soldadinhos de Gilead, ainda é um número muito menor do que se eles fossem direto para um fronte de batalha, então é um alvo fácil, de certa forma. Achei muito legal a dificuldade delas de sair de lá, achei que isso foi bem pensado também, que se colocasse elas, tipo, Rambo mesmo, sai de uma vez, um esforço pra subir, me dar pezinho, isso é legal. Mas daí a gente chega num defeito que eu não entendi muito bem, porque, né, tem algumas coisas inexplicáveis em termos narrativos de Handmaids, e essa é uma delas. Por que colocaram o guerrilheiro praticamente cometendo um estupro também, né? Eles têm aquele diálogo patético em que ele diz, meu Deus, na América, mulheres escravizadas. América? Porra, é literalmente o passado desse país, né? É meio ridículo o diálogo, parece que antes de Gilead era tudo uma maravilha, né? Um país maravilhoso, fundado, né, com pessoas muito benevolentes, muito gente fina, plantava, né, cada um plantava sua hortinha, houve genocídio indígena, houve escravidão. O passado dos Estados Unidos também não é muito bonito, assim como o presente. It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace, and to which you owe your life and your identity, has not in its whole system of reality evolved any place for you. Então, depois daquele diálogo ridículo, ficou mais bizarro ainda ele perguntar, e aí, quem vai ficar comigo? Nossa, e dizer, isso é o que vocês têm pra trocar. Tipo assim, cara, qual é o sentido do roteiro botar isso? Eu fiquei pensando na tentativa de igualar algumas coisas que, na verdade, não tem como serem igualadas, é uma falsa simetria absurda, mais ou menos como a gente fica vendo hoje, né? Falando que o lulismo é o oposto do bolsonarismo, né? A famosa teoria da ferradura e tudo mais, uma coisa grotesca, porque não tem como comparar essas duas situações. Gilead é um país que permite esse tipo de exploração e de opressão através de um sistema legal, de um sistema institucional, enquanto você tem pessoas batalhando para tentar derrubar esse sistema. E aí, igualar essas, sabe, é muito... A não ser que aquela galera que levou elas pra lá, pra aquele lugar, seja tipo uma célulazinha estragada, um negócio, grupinho esquisito. Só que, espera aí, deixa eu falar. Eu lembrei até de uma situação que tem em The Walking Dead, que tem um pessoal que a gente acha que vai ser super legal quando eles chegam lá, enfim, uma época, e aí tem um cara, um líder lá podre, assim, horrível e tal. Você pensa que vai ser salvação e realmente, assim, não é pior que os zumbis. Só que a frase que ele diz anteriormente, é inacreditável na América isso, não faz sentido. Fica totalmente deslocado, assim, com que a atitude dele. Então, assim, ou ele seria uma pessoa podre, ou isso que ele falou era uma ironia, e eu não peguei. Essa parte ficou um pouco esquisita. Ficou ruim. Um pouco esquisito sei lá, misturar doce de leite com feijão. E eles não são o Mayday, né? A June tava atrás do Mayday e aquela galera lá é outra coisa que a gente ainda não sabe, talvez vai ficar sabendo mais, porque elas vão ficar lá. Acho que não vai ficar sabendo mais, não. Acho que elas vão ficar lá só pro próximo episódio e depois elas vão cascar fora. Elas não vão continuar naquele grupo. Fazendo o quê com um cara que é estuprado o tempo inteiro? Antes de encerrar, a gente quer ler alguns comentários lá no grupo do Facebook que a gente criou para discutir Handmaids além aqui do YouTube. Inclusive aqui a gente tem recebido comentários muito pesados, muito virulentos, né? As pessoas já chegam, que merda! Você pode discordar do vídeo e falar, nossa, parabéns aí pelo seu esforço, não vai morrer, não vai cair o dedo, não vai acontecer nada com você. Discordar do que a gente tá falando é uma coisa totalmente saudável e natural, só não precisa vir com pedra e dislikes. Nem ser escroto e idiota. Então você não vai cair, não vai acontecer nada. Você vai continuar vivendo, a gente também pode discordar, mas por favor com educação, mínimo de boa educação, né? E lá no grupo, vira e mexe, rola muita discussão. Agora com a nova temporada tem muita gente conversando e a gente vai ler alguns aqui, porque é uma comunidade muito massa. Quem quiser também participar, tá lá, é só clicar no link que tá aqui embaixo. O primeiro que eu achei maravilhoso
é um comentário que diz o seguinte: perdi a parte que a Serena engravida. Quem é o pai? Quem será? E aí, a primeira resposta é sensacional: o Satanás. Um outro que me chamou muita atenção também, esse é um pouquinho mais radical, que diz: eu não sei vocês, mas a minha vontade é de cortar a tia Lídia em pedacinhos vivos. Eu sinto um pouco essa vontade também. Esse aqui é muito bom também. Não entendo ela, o marido sofrendo e ela dizendo que ama o Nick. E tem muita gente inconformada que mataram a alma. Teve muito comentário, teve que cena foi essa, e carinhas tristes, que morte horrenda, morte horrorosa, não superei ainda, a gente também não. A gente, inclusive, achou essa cena bem desnecessária, a gente falou no vídeo passado. Mas aí teve um comentário que também falou: bom, eu preferi uma morte rápida assim do que ir pras colônias de reprodução. Tipo, né? E teve muito comentário também indignado com esse romancinho do Nick e da June. Ninguém aguenta mais isso. Algumas pessoas estão shippando esse negócio, é um negócio bizarro e absurdo. Mas isso aí a gente deixa pro próximo vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá comentando aqui com respeito. A gente adora conversar com vocês. Eu fiquei um pouco impactada, assim, com alguns comentários e pensando assim, eu sempre falo, eu quero responder vocês, eu quero que a gente continue conversando nos comentários e eu tô com um pouco de medo nos comentários agora. Então tá, até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.